E aí, pessoal do Allcast, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que vai explicar muita coisa pra você na parte psicológica, psicologia. E só que eu vou deixar com ele, porque ele é astuto nisso. Então, a palavra é com ele. Regis Rico, é um prazer enorme você estar aqui com a gente hoje. Prazerzaço, Michel, prazer é meu estar aqui. Poder falar sobre transformação, poder falar sobre pessoas, Isso. sobre sonhos. Então, o prazer é todo meu estar aqui. E falar de pessoas tem muito assunto hoje, né? Muito Isso tudo hoje com as pessoas aí, digamos, não mais Uhum. sensíveis, né? Mas hoje é difícil você, não pode falar nada errado fora da linha, que dá alguma complicação. Então você vai explicar um pouco disso aí, tratar umas feridas, e é até bom pra gente e pra vocês também, pegar um pouco dessa aula que ele vai dar pra vocês. Então, Regis, explica um pouco da sua trajetória, da sua carreira, explica tudo um pouquinho, da sua carreira primeiro, depois a gente vai ter nos outros temas aqui. Como começou, onde nasceu, fica à vontade, o microfone é seu. Bora, vamos lá, Michel. Vou explicar para você aqui minha trajetória e como eu cheguei até aqui. Então, vou iniciar bem do início, né? Você nasceu... Da onde eu nasci, tudo certinho. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, natural de Ribeirão Preto. O filho caçula de 3 irmãos, nasci numa família classe média baixa, Uhum. pai funcionário público, mãe do lar. E eu sou filho caçula. Então, vou começar a explicar desde o início, como que iniciou isso. Eu nasci lá em Ribeirão Preto e eu não sei se da sua família ou de quem está escutando aqui, se você foi planejado. Foi planejado, Michel? Fala Eu pra fui. mim. Eu Você sou foi o planejado? primogênito, né? Você tem cara que foi planejado. Eu fui planejado. Ah, quem diga. Minha mãe falou que o meu irmão não foi não, né? Porque tem aquela briga dos pais, né? Depois. Mas acho que todo filho tem que ser assim. Ah, não foi, mas aí depois que nasce é sempre uma maravilha, né? Depois que nasce, aí vai. Apesar que você é o terceiro, né? Eu sou o Você é terceiro. a rapa. A rapa. Então, eu, diferente de você, acho que você, diferente da maioria das pessoas, não foi planejado. Certo. Eu não fui planejado. Uhum. Minha mãe teve o meu irmão, que é mais velho, e lá em casa é engraçado, viu, Michel? Porque eu sou do dia 5 de abril, minha irmã é do dia 4 de abril, Pô, e o meu irmão é do dia 7 de abril. caramba. E tudo com diferença de 3 anos. Então, minha mãe era igual fruta. E isso não foi planejado? Não é Só possível. numa época do ano. É. E não foi planejado. Que legal. Quando eu nasci, quando minha mãe ficou grávida, ela falou o seguinte: olha, não estava planejado, era só 2, escapou, virou 3. Mas já que veio, Já que veio... que seja uma linda menina. Ah, então já tinha até nome essa menina. Bom, por que eu tô te contando essa história aqui? Porque isso explica um pouco da minha trajetória. Eu só fui entender a importância disso mais à frente. Então, eu nasci em Ribeirão Preto, de 3 irmãos. Eu não gostava de estudar, era aluno do fundão, principalmente ali na primeira infância. Se você me desse um caderno, ele ia parar lá em cima do telhado. Então, eu não gostava, não entendia o porquê. Eu não gostava de estudar, eu era rebelde e não entendia os motivos. E dava muito trabalho. Eu lembro quando eu repeti a 5ª série, né? Tem aquela música do Mamonas, quando eu repeti a 5ª série. Nossa, 5ª série é o terror de todo mundo, eu acho, né, cara? Todo Sim. mundo tem pavor da 5ª série. Quando eu repeti a 5ª série, eu lembro que minha mãe falou assim: nossa, agora nunca mais eu vou poder falar que não tem um filho que repetiu. Porque minha irmã nunca tinha repetido, Sim. o meu irmão também não, e eles eram nerds, assim, notas muito boas, né? Principalmente o meu irmão. E eu não entendi o motivo. Até que, lá para os meus 12 anos, lá em Ribeirão Preto, tinha um programa de televisão. Olha a importância da palavra, olha a importância do que a gente está fazendo aqui. Que era alguma coisa sucesso com o professor Luiz Marins, que é um antropólogo famoso, já foi em diversos programas de televisão. E eu, com 12 anos, minha mãe passando roupa ali, escutando aquilo, ele começou a falar algumas coisas sobre motivação e sucesso. Sobre motivação e sucesso, ele contava a história dele na antropologia, como ele despertou para os estudos. E aquilo começou a entrar na minha cabeça de tal maneira que eu comecei a ir bem no colegial. Naquela época eu já estava quase entrando pro colegial, ir bem na escola, colegial. Comecei bem na escola, comecei a ganhar confiança. E naquele momento, Michel, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida.
Eu nem sabia exatamente o que ele fazia. Só que a mensagem dele tinha me tocado tanto, trazido para mim uma autoestima, uma paz, uma confiança que eu nunca tinha tido, que eu falei, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. É isso que eu quero fazer. E, sinceramente, aquilo bateu em mim. Eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. E daí veio toda a trajetória. Eu fui estudar psicologia, aí eu conheci programação neurolinguística, aí eu conheci coach, eu conheci mapeamento de personalidades, aí eu fui conhecendo todas as ferramentas que me fizeram hoje ser treinador. Mas começou lá. 12 anos. Lá com 12 anos, quando eu vi aquele cara falando... eu nem sabia o que era antropologia, não fazia a mínima ideia do que era, mas ele falava sobre acreditar, sobre sucesso, aquela palavra dele me tocou, e aquilo mexeu comigo naquela idade. Então, naquela idade, eu tinha certeza do que eu queria fazer. Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero usar o meu conhecimento igual ele usou, para que eu possa transformar a vida das pessoas. Então, isso começou lá em Ribeirão Preto. Foi tudo mil maravilhas, toda a trajetória? Não, não foi. Tive vários percalços. Mas foi assim que começou. E aí eu descobri a importância por exemplo, da inteligência emocional. O que ela pode fazer na vida de uma pessoa. E eu descobri verdadeiramente na pele. Ali foi o despertar. Vamos imaginar que quando eu tinha 12 anos, ali foi o despertar. Mas eu cometi muitos erros. Fiz muita caca na vida. Não sei se quem está ouvindo aí fez muita caca na vida. Eu fiz muita caca. E quando eu conheci mais profundamente a inteligência emocional mais profundo, de uma maneira mais intensa, aquilo mexeu comigo e me mudou completamente. Me mudou como pessoa, mudou meu caráter, mudou meus valores, Sim. mudou o que eu penso sobre o mundo. E ali começou essa caminhada que nós estamos até hoje. Mas aí eu vi que você falou que a gente fez caca, a gente faz caca quando é adolescente, quando é mais novo. Você não acha que isso leva você a ser um pouco mais... se preparar mais para a vida adulta? Porque às vezes você faz a famosa caca e você fala, pô, eu tô errado. Aí você sabe que da próxima vez você não vai fazer. Porque adolescente é Sim. consequente, ele faz coisa ali. Eu, quando tinha meus 16 anos, a gente fazia as nossas loucuras. Pega a carta, primeiro carro, você faz aquelas loucuras que hoje eu não faço mais. Você entendeu? Mas você acha que essas coisas que a gente faz de errado na vida não leva pro nosso futuro, que vai consertando a gente pra gente se tornar um adulto um pouquinho mais consciente? Eu acho que ajuda muito, né? Porque a pessoa sempre foi certinha, você acha que ela... Lá pra frente ela não vai começar uns erros, alguma coisa? Ela vai sentir vontade de fazer coisas que ela nunca fez. Exato. O que acontece? Tudo que acontece conosco nos prepara para algo Exato. maior. É tudo Se preparação, né? a gente estiver aberto para o aprendizado, vai nos trazer para algo maior. Agora, tem coisas, ô Michel, que nós cometemos erros que nós não sabemos o porquê cometemos. Sim. E às vezes nem sabemos que estamos cometendo erro. Então, eu tive um outro relacionamento, eu sou casado pela segunda vez, tive um outro relacionamento em que eu falo para você que eu cometi muitos erros, que eu achava lindos certos comportamentos e que hoje eu vejo que não são comportamentos bons. Mas eu só fui ter essa clareza quando despertou em mim a inteligência emocional assim, de uma maneira profunda. Quando eu me permiti ser tocado por aquilo. Porque existe uma permissão. E quando eu permiti ser tocado por aquilo, aquilo verdadeiramente fez uma transformação. Porque eu fazia muitas coisas erradas, eu trazia muitos comportamentos machistas, eu achava lindo, sabe? Dar aqueles pulos por fora. E... o meu nível de consciência, de inteligência emocional para dominar aquilo era muito baixo, mesmo eu conhecendo a psicologia. Sim. Mesmo eu conhecendo a psicologia. Por isso que eu gosto tanto de uma metodologia que chama PNL, que ela me despertou muito a inteligência emocional. Então, existem erros que você só para de cometer quando você cura a sua criança ferida. Legal. Olha que interessante. Interessante. Tem erros que você só para de cometer quando você cura a sua criança ferida. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, são maravilhosos, não tem nada a ver com eles. Tem a ver a maneira que eu signifiquei aquilo na infância. Porque quando você está lá na barriga da sua mãe, ô Michel, tudo que está acontecendo com a sua mãe, ela está estressada, ela está preocupada, as vozes que você escuta ali, todo aquele sentimento já começa Isso influencia na criança? Completamente. É mesmo? Completamente. Tudo que te acontece desde a barriga da sua mamãe. E na primeira infância,
Não é que influencia, é determinante nas suas escolhas. Ih, que legal. Determinante. Tem gente que fala que não tem nada a ver, mas eu acho que é sim, bastante. Cara, é determinante. Isso já é mais que comprovado. Tanto psicologia, neurociência é mais comprovado. É determinante. É a sua primeira infância. Tudo que vem depois, você já pode nem lembrar, obviamente, tá na barriga só, mas você não vai lembrar. E na primeira infância, tudo que vem depois é apenas uma versão adulta, justificando racionalmente uma decisão que já foi tomada inconscientemente por uma criança ferida. Entendi. Então, o que você está fazendo hoje, você julga ser racional, ser adulto, nada mais é que uma decisão de uma criança lá do inconsciente que você está apenas atendendo ela. Só que como você não sabe disso, você dá uma explicação baita racional, justifica, mas não tem nada. Não tem nada disso. É uma criança que precisa ser atendida, é uma criança que quer atenção, é uma criança que quer carinho, é uma criança que quer alguma coisa, é uma criança que quer se rebelar contra algo. É uma criança que está aí. Isso é bom ou isso é ruim? Quando eu domino, quando eu entendo isso, quando eu tenho consciência disso, ótimo, porque eu vou dominar isso. Agora, quando eu não entendo, eu vou fazer muita caca. Eu vou falar que estou precisando de um carro, vou dividir em trocentas parcelas esse carro, e na verdade eu não estou precisando desse carro, mas eu tenho uma criança ferida que acha que não tem valor, e aí ela precisa apresentar algo para o mundo para dizer, olha aqui, eu tenho um brinquedinho, eu tenho capacidade de ter um brinquedinho. E fazendo isso, ela começa, aí ela compra um carro errado, ela entra num negócio errado. Faz uma dívida que não Ela precisava. faz uma dívida que não precisava, em busca de atenção, em busca de carinho, para mostrar que é alguma coisa. Ela comete adultério, ela faz um monte de caca na vida, e a inteligência emocional vai lá e mostra para ela, cara, você está atendendo uma criança, você está num corpo de adulto, uma mentalidade, parte consciente adulto, só que é tudo para atender uma criança que ficou lá. E se você não sabe disso, você vai cometer muito erro. Caramba. Muito erro. Isso já fala um pouco dessa inteligência emocional? Ou tem uma explicação? O que seria a inteligência emocional? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você utilizar as emoções ao seu favor. Inteligência emocional não é ser bonzinho. Inteligência emocional não é ser aquela pessoa da paz, tranquilo, tá tudo certo. Não. Inteligência emocional é você saber identificar qual emoção é melhor naquele contexto e como usar ela na intensidade certa, pelo tempo certo. Entendi. Olha que interessante isso. E quando você faz isso, é um poder que você tem. É um domínio que você tem de você mesmo, correto? É um domínio que você tem sobre você mesmo. É você saber, cara, que emoção que eu preciso aqui? Que emoção que eu preciso aqui que vai me levar para o próximo nível? De assertividade, de ação. Que emoção que eu preciso? Cara, aqui eu preciso de coragem. Olha, aqui eu preciso de amor. Olha, aqui eu preciso de alegria. E aí, cara, como que eu posso me apropriar disso, usar na intensidade certa, pelo tempo certo? Porque isso gera um poder gigantesco. Imagina uma mãe, tem uma história nos Estados Unidos de uma criança que entrou debaixo, a caminhonete furou o pneu, a mãe parou, é uma história real, e ela foi trocar o pneu, pôs o macaco, ergueu, só que a criancinha pequenininha, não sei se 2 anos, a idade não sei ao certo, ela entrou debaixo da caminhonete. E quando a mãe viu, o macaco escapou. Ela levantou aquela caminhonete. Michel, tô falando que ela levantou uma caminhonete, uma mulher, cara. Poder da mãe, e por que ela levantou? Porque existe uma grande força ali dentro dela que foi liberada pelo instinto. Ela usou a emoção certa. Só que ali é uma situação extrema, que esse instinto vai ser liberado em você também, se você passar por uma situação extrema. Só que saiba, quando você domina o poder da inteligência emocional, você passa a usar quando você necessita, passa a ser intencional o negócio. Cara, eu quero usar ali. Uma famosa, destravei uma habilidade que eu tinha que tava lá. Isso. Eu tenho uma história parecida com isso, com minha mãe. Era muito arteiro quando era criança, andando com um carrinho assim, aquele de pedalar. Tinha um viveiro, tava emprestado pro meu pai. Então o viveiro tava lá e eu bati com o carrinho embaixo da base do viveiro, e o viveiro caiu em cima de mim. Pesadíssimo, né? Só que eu fiquei prensado assim. Minha mãe tava tomando banho. Ela saiu grávida do meu irmão. Olha que trabalho que eu dei pra minha mãe. Ela só na toalha, ela pegou e ela conseguiu erguer esse viveiro sozinho. E colocou, tirou eu e deixou cair. Depois, precisou de 2 caras pra tirar esse viveiro do chão. E ela sozinha conseguiu levantar eu.
E de onde saiu essa força? Então, exato. Olha, chega a arrepiar. Olha que arrepia, cara. É verdade De mesmo. onde saiu essa força? Agora imagina o seguinte, se sua mãe pudesse usar essa força ou qualquer outra força, seja a força da coragem, força da alegria, na hora que ela quisesse. Você já conheceu pessoas, olha pra você ter uma noção, você já conheceu pessoas que o cara é sempre sério. Tá na reunião, ele é sério, tá no trabalho, ele é sério. Aí ele vai numa festa de família, que ali ele pode brincar um pouco mais, descontrair. Como é que ele tá? Ele tá sério. Ou um cara que é capitão da polícia e ali ele precisa ser o quê? Mais enfático, mais firme. Aí ele chega em casa, ele passa da medida com os filhos e tem uma criação muito dura. Sim, não precisa disso, né? Não precisa. Por quê? Porque ele não tem uma habilidade emocional de conseguir falar que emoção que eu preciso aqui. Que legal isso aí. Qual que é a intensidade? E isso faz toda a diferença. Tem um estudo que mostra, Michel, que 85% dos nossos resultados, ele depende da nossa inteligência emocional. É de Daniel Goleman, de Harvard, esse estudo. Ele passou 12 anos estudando o que seria a inteligência emocional, o impacto dela na vida de uma pessoa. E ele descobriu que 85% dos seus resultados na vida, Michel, é pela sua inteligência emocional. Caramba. 85%. Porque nós acreditamos o quê? No QI, né? Olha, quem tem um QI... Não. 85% do seu resultado virá da sua inteligência emocional. Lá ele faz uma divisão de 5, né? Identificar as emoções, fazer a gestão delas, se automotivar. Se automotivar é você encontrar os motivos dentro de você que levam a ação. Habilidades sociais e empatia. Então, por exemplo, a sua habilidade social de estar conversando, você conversa com pessoas diferentes, isso faz parte de uma inteligência emocional. Aí esse é um ponto de outros 4. Empatia, eu conseguiu me colocar no seu lugar, mas não simplesmente no seu lugar, no seu tempo de evolução. Então, por exemplo, você está tendo empatia comigo aqui. Por que você está tendo empatia? Porque você não só está me colocando no meu lugar, como você está pensando assim, olha, eu tenho 100 vezes mais prática aqui em podcast do que ele. Uhum. Então, eu vou me imaginar como seria eu com 2 podcasts, com 5, com 10. Uhum. Isso é uma empatia. Eu me coloco no tempo de evolução. Tem pessoa que fala com o filho tem 18, 17, às vezes tem 10 anos, como se fosse um adulto. Não, se coloque no tempo dele. Você, quando tinha 18, você fazia... Como que você pensava quando você tinha 18? Porque aí você vai conseguir se comunicar muito melhor. A automotivação é você encontrar os verdadeiros motivos dentro de você aí que te levam à ação. Cara, é interessantíssimo, que são diferentes. O que me leva à ação? Me leva à ação é ser amado pelos outros. Me leva à ação é apresentar algo para o mundo. O que me leva à ação é me sentir competente em algo. O que me leva à ação é respeitar determinada tradição. Cada tipo de personalidade tem algo que faz mover essa pessoa. E quando ela compreende, é absurdamente... O adultério, às vezes a pessoa não sabe, eu cometi adultério porque... Não, o adultério você cometeu porque você tem uma motivação interna que você não sabia. E você ter uma inteligência assim é você saber lidar com essa situação, se você descobrir, por exemplo, uma traição. Você conseguir, porque tem gente que estoura, quebra tudo, mata, sabe? Tem pessoas que têm essa habilidade de falar, opa, peraí, não é o momento, cabeça quente. Isso é interessante pra caramba, Isso é né? inteligência emocional. E o que impede uma pessoa de ter... Cara, sabe o que impede uma pessoa de ter inteligência adulto. Geralmente emocional? adulto eles sabem, né? Mas tem pessoas que não têm. Eu vou falar, é a mesma razão que faz você cometer 99% dos erros. Se você pegar 99% das pessoas que estão endividadas, que estão mal num relacionamento, que estão com qualquer tipo de problema, ela é por um motivo principal. Chama-se orgulho. 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 É mesmo? Orgulho. Se você pega uma pessoa que está vivendo um problema num relacionamento, orgulho. Caramba. Orgulho. Ela vai brigar dormida, mas não pede desculpa. Olha que interessante. Ela não tem humildade para reconhecer os seus próprios erros. Ela cobra demais. Ela não reconhece os seus erros para poder mudar. É orgulho. Se você pega uma pessoa que está endividada, orgulho. Orgulho porque quis ter um status que não podia ter. Quis fazer algo, deu um passo maior que a perna.
Por que que não pega um livro para ler? Por que o cara é empresário e ele não contrata um consultor financeiro para fazer? Não, porque eu dou conta. Orgulho, você é orgulhoso. Sim. Então você vai pagar o preço do orgulho. O orgulho, cara, dificilmente você vai ver uma pessoa em algum problema que não esteja o orgulho. Que não esteja o orgulho. Dificilmente você vai encontrar alguém que não esteja vivendo algum problema que não seja o orgulho. O orgulho exacerbado dela. Orgulho demais. Uma vaidade excessiva. Aí ela tem aquele orgulho. E o orgulho impede com que nós possamos, olha que interessante, acessar o conhecimento. Ele impede que nós aprendemos. A pessoa orgulhosa bateu, eu bato no seu carro no trânsito, 2 orgulhosos. Eu te xingo, você me xinga, ninguém baixa a cabeça. Qual que é o resultado? É morte, cara. Morte. É morte. 2 casamentos, 2 orgulhosos. É briga, é disputa. É disputa em tudo. É quem ganha mais, quem tem mais sucesso, quem vai sair, os dois, quem que tá mais bonito pra sair. Orgulho. Orgulho puro, cara. Orgulho. Me fala um problema que uma pessoa enfrenta que o orgulho não esteja envolvido. Orgulho. É orgulhoso, é orgulhosa. E aí, quando eu diminuo o orgulho, porque o orgulho é uma defesa do ego, é uma defesa da criança ferida, é uma pessoa mimada, é uma pessoa que não se permite se desenvolver, ser tocada, ela vai cometendo erros porque ela é orgulhosa. Só que quando ela entender, fala, cara... Quando você vai tendo inteligência emocional, você fala, nossa, isso é orgulho. O orgulho é defesa da minha criança ferida. Então, se existe um caminho para que a pessoa comece a repensar a vida dela, é o caminho de, cara, será que eu não sou orgulhoso? Será que eu não sou orgulhosa? E eu vou falar algo para você. Se você retirar o orgulho, você vai bombar. Você vai fazer acontecer muita coisa que você não anda fazendo acontecer, seja no seu casamento, seja na criação dos filhos, Sim. seja na carreira. O que o orgulho te impede E esse de fazer? aí seria o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional? A gente falou do orgulho. Você tirou o orgulho, tá, eu tô disposto. Qual o primeiro passo que eu posso dar para desenvolver a minha inteligência emocional? O que é a primeira coisa que eu posso fazer para me desenvolver como pessoa? Aí é algo chamado ambiente. É tudo que você deixa chegar até você. Você vai modificar... Vamos fazer um exercício aqui. O primeiro passo para a evolução. Imagina que dentro do Michel, dentro de você que está assistindo aí, dentro de cada um de nós, existe... Vou imaginar aqui, Michel. Dentro de você tem um Michel... Posso falar algo? Pode, qualquer coisa. Tem um Michel vagabundo aí dentro de você. Tem um Michel mentiroso. Tem um Michel egoísta. Tem um Michel malandro. Tem um Michel orgulhoso dentro de você. Mesquinho. Não humano. Aí dentro de você. Dentro de você também, Michel, tem um Michel mais ou menos. Tem um Michel mais ou menos. Tem um Michel que faz... É um pé lá, um pé cá. Ele faz bem isso. Outras coisas ele não dá bola. Ele fica ali mais ou menos. Tem um Michel mais ou menos aí dentro. Ele não é tão desonesto, mas ele também não é tão honesto. Ele não... E dentro do Michel, dentro de você, Michel, tem um Michel espetacular, que é o Michel amigo, que é o Michel empático, humano, que é o Michel que é pra frente, que pensa nos objetivos, que faz, que acontece, que tem energia, que a cabeça dentro de você mora os 3. O que dispara cada um dos 3? O que dispara cada um dos 3 é o que chega até através dos seus sentidos. Tá? Visual, auditivo e sinestésico. É o que chega, tato, olfato, paladar. É o que chega até você. Ou seja, é o que está no ambiente. Determinados tipos de pessoa, Michel, vão disparar determinados tipos de Michel. Determinados tipos de lugares vão disparar determinados tipos de Michel. Determinados tipos de livro vão disparar determinados tipos de Michel. E aí, o que as pessoas fazem? Como elas não querem romper a corda, romper os laços com algumas pessoas, mas elas também querem melhorar, elas vivem o quê? A versão mais ou menos. Então ela fica um passo aqui, ela dá 2 passos para cá, mas ela volta, porque ela não quer. Então, qual que é o primeiro passo para eu ter inteligência emocional, para eu evoluir como pessoa, para eu diminuir esse orgulho? O primeiro passo é, eu preciso entender
quais ambientes, quais pessoas, que tipo de conteúdo disparam o melhor em mim. E se eu não escolher, eu vou ter um pouco dos três, então eu vou ficar no mais ou menos. Se eu deixar aleatório, falar, bom, deixa isso aí pra lá. Então eu vou ficar no mais ou menos. Sim. Se eu escolher o errado, eu vou um predominante ali, eu vou ficar aquela versão pior. Agora, se eu intencionalmente falo, cara, de maneira intencional, eu vou selecionar pessoas, lugares, ambientes que disparam o meu melhor. Isso vai facilitar muito. Eu tô nessa fase já. Tem lugar que eu já não gosto de ir. Faz hi-fi. Ah, é? Ah, não, tá certo. Eu acho que chega uma certa Conta idade. aí. Não, eu canto na noite, né? Você sabe disso. Sou cantor também. E tem lugar que a gente já evita de ir. Não pelo cachê, não pelo público, mas assim, parece que você não tá legal mais lá. Então, ó, nessa aí eu não vou cantar mais. Aí você, sei lá, parece que Deus fecha uma porta e abre outra. Aí você começa a tocar em outro lugar. E ali você tá legal. Só que aquilo vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma hora que vai enjoar. Não é que nós temos de enjoar. Não sei, chega uma hora que pessoas que... Não é o público sempre bom, mas pessoas do lugar às vezes não querem. O famoso santo não bate. E eu sou um cara assim. Você falou de alguns defeitos. Eu sou egoísta, um pouco. Porque eu penso geralmente em mim primeiro. Eu não tenho um pouco do meu pai, só. E eu entendia muito o meu pai. Meu pai, eu cuidei dele nas últimas horas de vida. Felizmente não teve o que fazer, mas cuidei. E foi um cara que nunca me deu o amor de pai para filho. Ele era separado da minha mãe separou dele com 7 anos eu tinha de idade. Então assim, eu cresci com ele, com a presença dele, mas só de final de semana. Então assim, é um pai não ausente, mas não presente na nossa vida. Nunca teve aquele afeto de pai, vamos dar um rolê junto, vamos no shopping, vamos junto. Isso nem depois de adulto, porque eu convidava, não ia. Então assim, mas nunca deixou faltar nada. Então a gente tinha aquele laço, ia lá, ficava na minha avó, que ele morava com a minha avó. Só que eu com meu filho é um pouco mais diferente, a gente já tem um pouco mais de entrosamento, assim, de pai pro filho. Lógico que às vezes eu deixo as coisas do dia a dia, deixa a gente deixar de ser um pai melhor, mais atencioso, porque a vida é corrida, sabe, ele se tranca no quarto, é um erro que a gente faz, mas acho que todo filho, todo pai comete, isso aí a gente conserta depois, quando tiver uma idade maior. Ele tá com 14 anos agora, é uma idade chata de lidar com a criançada. Adolescente ali, pré-adolescente, já tá entrando na fase quase adolescente, então é complicado. Tem o mundo dele, os amigos dele, só que eu tô sempre com ele ali. Falar algo pra você. Você viu seu pai no final de semana. Isso. Você gostava, por exemplo, quando seu pai era carinhoso com você, você gostava? Lógico. Então, você gosta do carinho do seu pai, só que você não tinha ele sempre. Provavelmente, vamos colocar aqui, não tô dizendo que é. Certo. Vamos criar uma hipótese. Pode ser que você imaginou quando criança assim, olha, se eu for muito bom em algo ou fizer algo, pode ser que meu pai goste, pode ser que eu vou impressionar ele, eu vou ter mais o carinho dele. Pode ser que passou isso em algum momento na sua cabeça? Se eu fizer algo, ou se eu for... Não sei. Sim, passa assim. Porque assim, eu sempre fui um filho muito bom. Eu não tenho vício com bebida, com cigarro, com droga, nunca tive. Cresci numa periferia. Com meus 13 para 14 anos eu fui morar numa Coab, não sei se você conhece o Secap. Eu cresci ali e ali passei minha adolescência para a fase adulta. Então assim, muita gente se perdeu nessa idade. E eu, graças a Deus, nunca tive vício com nada. Sempre fui um filho, não exemplar, mas nunca dei trabalho para minha mãe. Minha mãe nem perguntava onde eu ia porque ela sabia que eu nunca dava trabalho. Nunca fui um aluno ruim. Eu sempre fui um aluno médio, nunca era eu o cabeça da classe. Mas sempre tirava nota que passava de ano. Nunca repeti. Então, assim, eu creio. Se minha mãe... Eu quero até mostrar esse programa para ela, porque ela vai saber que é verdade. Eu nunca dei trabalho para minha mãe, inclusive pro meu pai. Porque meu pai não sabia da minha vida. Parte de sexo, essas coisas, foi tudo a vida que me ensinou. Não é que negócio de pai para filho, tá usando camisinha, essas coisas? Nunca. Eu já cresci e com 18 anos eram dois adultos que não tinha mais, assim, aquela relação de muito amor, sabe? Meu pai sempre falou assim, meu filho canta muito, mas nunca foi no show. Sabe aquela propaganda que faz? Meu pai não foi na minha colação de grau da faculdade para ir ver outro artista. Isso é uma coisa que... Eu já era adulto, eu fiz faculdade depois de bem mais velho. Então, assim, eu não fico chateado porque meu pai era meu pai, eu conhecia o estilo dele.
eu aprendi a entender o jeito do meu pai. Meu pai, assim, minha mãe separou do meu pai porque ele era muito boêmio, eu gostava de balada, não mulherada, mas assim, ele dava mais importância pros amigos do que pra família. Então ele gastava, vendia os carros dele. Na época, eu não sei quantos anos você tem, mas o telefone, uma época, valia quase um terreno. Sim. Uma linha telefônica. Tinha consórcio, né? Consórcio. Então, assim, dava pros amigos de graça. Vendia carro, acabou de comprar. Minha mãe ficava pistola. E eu entendi. E hoje, e com a idade que eu tinha, que eu praticamente virei o homem da família, eu comecei a entender meu pai. Falei, pô, ele é daquele jeito e não vai mudar nunca. Só que assim, eu nunca deixei afetar aquele negócio. Pô, meu pai nunca deu carinho pra mim. Você é um filho rebelde. Vou matar, vou roubar, vou fumar. Não. Não sei se é índole, se é da família. Olha que interessante. Isso nunca... não é nível consciente, viu, Michel? Isso não? é nível inconsciente. Inconsciente. Isso é nível inconsciente. Vou dar um exemplo aqui, não sei se é o seu caso, porque pode gerar várias coisas, tá? Mas vamos colocar um exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte, que você pensa o seguinte, se eu conseguir fazer algo relevante, eu vou conseguir impressionar meu pai e provar pra ele que eu sou um cara muito bom. Certo. Só que isso tá a nível inconsciente, não tá consciente. Se você traz isso pra vida adulta, pode ser que você mete o pé pelas mãos pra buscar impressionar e as coisas acabam saindo fora do seu controle. Pode ser que aconteça. Não sei se acontece, mas é uma possibilidade. Porque o que acontece na sua infância, sim, influencia e muito nas suas decisões. Por isso que a inteligência emocional é legal, porque ela vai te dizer aonde. Ela vai te dizer aonde. Aonde que isso influencia. Cara, é muito interessante. Tem uma ferramenta que ela faz um mapeamento de 9 possíveis personalidades. E ela dá bem esse caminho, que ajuda na inteligência emocional. Então, por exemplo, existe o caminho de você virar uma pessoa de processo, uma pessoa organizada, tradicional. Por quê? Porque lá na infância, talvez você era uma família muito tradicional e todo dia você tinha que provar que você era um cara do bem, que fazia correto. Aí isso traz. Tem uma segunda tríade, né, que é a segunda personalidade, que ela pode começar a querer procurar amor. Ela descobriu que ela só tinha amor quando ela dava amor. Então se torna aquela pessoa que você conhece hoje, se torna o seu melhor amigo, pode me ligar de madrugada e não sei o quê. É aquela pessoa... Então pode ser que você se torne uma pessoa assim. Tem um outro tipo de pessoa que vai buscar o status. Ela vai buscar o status. Para ela é muito importante conquistas materiais ou conquistas que a cultura dela valoriza. Então imagina que é uma cultura religiosa, ela vai querer ser o pastor. Sim, ela quer ser o... Ela quer ser por quê? Porque ela aprendeu que ela só tem valor pelo que ela realiza. Ah, eu conheço pessoas assim. Olha que interessante. Interessante mesmo. Tem um outro que ele acha que não se parece com os pais, então ele fica buscando a identidade dele o tempo todo. E ele fica uma pessoa que pode ficar melancólica. O Michael Jackson é um exemplo desse tipo de pessoa, não se identifica. Tem um quinto tipo de pessoa que ele, por se sentir indefeso, ele busca se preservar no seu próprio mundo, fazer as coisas que gosta, não gosta de comunicação, né? Sabe aquele nerd que gosta... Mais introvertido, né? Mais introvertido, é porque ele... Sabe o que ele aprendeu na infância? Que a interação humana não traz grandes frutos. Então aquilo entrou... E hoje como é que ele racionaliza aquilo? Não, eu prefiro ficar no meu mundo, fazer minhas coisas. Existe um sexto tipo de pessoa que vai se tornar insegura. Pela falta da presença do pai, ela se torna insegura. Tem um sétimo tipo, que é aquele tipo que ele vai querer sempre coisas novas, coisas divertidas, fazer várias coisas. Por quê? Porque ele quer desviar do foco da dor emocional. Às vezes ele teve um desligamento da figura materna, desligamento de afeto, ou do próprio pai, geralmente da mãe, mas ou do próprio pai. E aí se torna aquela pessoa que, cara, entretém todo mundo, é super alegre, faz 1000 coisas, mas só tem um objetivo aquilo, mudar de foco. Porque toda coisa que incomoda aquela pessoa, ela muda o foco. Ela muda o foco. Incomodou ela, muda o foco. E, na verdade, essa habilidade emocional, ela construiu lá na infância. Porque ela teve algum momento de desligamento da figura materna, que ela falou, não posso passar por essa dor. Eu queria que minha mãe me amasse mais, mas não posso passar. E ela muda o foco. Aí tem um oitavo tipo que vai se tornar forte porque a vida não foi fácil pra ele. Então se torna uma pessoa contundente, forte, que não tem mimimi, que comigo é assim mesmo. E aquela pessoa que gosta do confronto, que tem aquela energia. E existe um nono tipo que é o pacifista, que é aquela pessoa que você pode estar conversando, precisa de uma decisão, tem uma terceira pessoa aqui, um tem uma opinião, o outro tem diferente. Ele fala, tá todo mundo certo, tá tudo bem, porque ele não quer... tudo. Ele não quer problema. E com traumas infância, isso leva pra fase adulta? Traumas, infâncias muito graves, tipo...
vamos falar assim, uma coisa que eu acho muito grave é um estupro em família. Isso é uma coisa que a criança sofre muito, né? Só ele vai... Tem pessoas que conseguem lidar isso. Não sei se Sim. crianças conseguem lidar e que ele entra nessa parte que você falou, que ele consegue absorver ali e não levar para a vida adulta. Mas tem criança que fica traumatizada, né? Até na fase adulta. Sempre vai levar. Sempre leva. Mas ele Sempre vai levar. consegue... A diferença é como isso vai ser levado. Como isso vai ser levado. Então, alguns vão pegar essa dor e encolher ela e trazer uma versão forte. Certo. Outros vão pegar e vão realmente sucumbir àquele trauma. Mas todo trauma vivido, ele vai ser preservado por uma característica humana, que é o seu instinto de sobrevivência. Tudo que acontece com você, que ameaçou você demais, que lhe trouxe medo, trauma, dor, vai ficar registrado na sua memória, que eles chamam de memória killer, vai ficar registrado lá, vai ocupar um espaço, para que quando você perceba esse perigo novamente, seja disparado. Então pode ser que eu me torne uma pessoa medrosa que eu fique procurando, pode ser que eu me torne uma pessoa forte para me proteger daquilo. Mas ambos têm o mesmo significado, porque existe uma proteção que você criou. Então eu sempre digo o seguinte, você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar o significado que você dá. Como você vai conduzir aquilo? Se você vai conduzir, se você vai transformar aquilo numa força, num aprendizado, ou se você vai ficar frustrado e vai se enfraquecer com aquilo. Então, porque aquilo vai sim. Não adianta você falar, não, eu apago da minha memória. Tem uma frase que nós, do desenvolvimento humano, costumamos dizer, né? Eliminar crenças negativas. Isso é uma frase, é um modo de dizer. Você nunca elimina a crença negativa. Você pode ressignificá-la. Pegar aquilo e dar um novo significado para aquilo. Então, aquilo que era dor vira um aprendizado. Né? O avião caiu. E eu sobrevivi. Qual que é o significado que eu dou? Deus me ama, eu vou pro próximo. A estatística para cair outro avião é praticamente nula. Na minha vez caiu, eu sobrevivi. Então agora eu tô tranquilo. Ou eu posso falar, é um recado. Aí nunca mais anda. Nunca mais anda. E todo esse julgamento que você dá, preste atenção numa coisa, ele é subjetivo. Eu gosto muito de um exemplo que é o seguinte, não vai acontecer isso não, tá, Michel? Você tá saindo daqui, você vai entrar no seu carro e tem um tiroteio aqui perto, Sim. Uma bala acerta no seu ombro. É bom ou ruim que a bala acertou no seu ombro? Você sobreviveu, mas acertou a bala aqui, podia ter pegado em qualquer lugar. Pegou em você. Você classifica como bom ou como ruim? Olha, sinceramente, como bom, né? Como bom. Ah, lógico. Podia pegar na cabeça, letal, no coração, e aí não tinha mais o que fazer. E você acha que, pra mim, que sou da PNL, desenvolvimento humano, qual que é a minha resposta? É boa ou ruim? Ah, eu acho que vai ser bom também. Eu vou falar que vou usar um palavrão pra marcar bem essa... Sabe o que significa um tiro de bala perdida no seu ombro? O quê? M nenhuma. O significado bom ou ruim é uma construção subjetiva de algo. Não existe no mundo real o bom ou ruim. Só existe um fato. Pegou uma bala, doeu e você sobreviveu. Só que nós somos seres que atribuímos significados e emoções às coisas. As coisas. Olha que interessante isso. Então, só de eu pensar assim, eu já pego. Olha, então peraí. Então, não adianta eu falar que é ruim. Porque nem existe o ruim. Até o bom também não existe. É um fato que aconteceu. Aí a pergunta é diferente. Qual o significado que eu dou que me cria uma possibilidade maior? O que é uma possibilidade maior? Que me devolve para a vida mais rápido, que me devolve para os meus afazeres, que eu fico cheio de energia, cheio de vida. Aí eu falar, pelo menos não pegou na cabeça, como você falou, pelo menos não foi letal. Então, nós da PNL usamos a seguinte estratégia mental, que é a seguinte. Primeiro, pegue o aprendizado antes de classificar. Que aprendizado que trouxe? O aprendizado trouxe que essa região está perigosa. Então, tal hora não é legal sair. Ou é melhor olhar nas câmeras primeiro. Esse é o aprendizado. E o segundo é o significado. Cara, que significado tem isso aqui? Cara, maravilhoso. Deus me salvou. Ou maravilhoso, tive muita sorte, pegou no meu ombro. E então, olha que interessante. Quando você entende, fala, caraca, então quer dizer que eu ter separado da minha mulher há 6 meses atrás
Eu encontrei ela com outro na cama. Imagina isso, Michel. Imagina isso, vira até música, né? Encontrei ela com outro na cama 6 meses atrás. É bom ou ruim? É M? Merda nenhuma. Merda nenhuma. Pode falar, fica à vontade. Mas trouxe um aprendizado, não trouxe? Pera aí. Que tipo de mulher é aquela que você se apaixonou? Qual foi o erro ali que você... Qual o erro estratégico no relacionamento que você cometeu? Foi na escolha? O que aconteceu pra levar aquilo? Tá? E agora você dá um significado positivo. Olha, que foi uma bênção, né? Foi um livramento. Um livramento. Agora eu vou arrumar uma pessoa bacana. Olha que estratégia mental extremamente eficaz. Por isso que eu digo, quando falo psicologia, PNL, na verdade, tudo é estratégias de comunicação com você mesmo e, ora, com os outros. Mas são estratégias de comunicação. O importante é o objetivo final. É eu pegar o que acontece comigo e transformar em aprendizado. Como você vai lidar com as coisas. Isso, é uma estratégia de comunicação. E eu tenho uns exemplos, né, que, por exemplo, pessoas que ficam paralíticas ou tomam um tiro, e são pessoas sedentárias, aí eles começam a fazer esporte, viram campeões. Teve um caso, não sei como que era o nome do Fernando Fernandes. Sim, nossa. Ele foi do BBB, aí depois ele saiu, aconteceu um acidente e ficou paraplégico, você não sei. E hoje ele é campeão de várias modalidades. É um cara bonito, um cara que tá apresentador de programa. Sim. Ou seja, às vezes precisou acontecer isso para eles... Opa, pera aí, para ligar a chavinha dele. É um assunto legal isso daí. Eu me interesso muito por esse assunto. Olha que interessante. Quando você começa a imaginar assim, o cara para de sofrer pelo passado. Isso. Ele para de desejar um passado. Já viu, tem pessoas que desejam um passado melhor? Já viu coisa mais inútil que isso? A pessoa, nossa, se o meu passado fosse diferente... Cara, a coisa mais inútil do mundo é você desejar um passado melhor, não vai mudar. Mas você pode mudar o significado que você dá para aquilo. Cara, que ensinamento que aquilo me trouxe? Como que eu faço aproveitar isso hoje melhor? Que tipo de conhecimento que está por trás disso? E essas estratégias mentais, elas são o quê? São inteligência emocional. É você lidando melhor com as suas emoções. É você contornando, usando as suas emoções ao seu favor. Então, eu não sei o que... De repente, uma pessoa, ela tá numa crise financeira, não importa, cara. Se ela pegar todos os aprendizados e falar, a partir de hoje, eu vou tirar os aprendizados disso tudo, e ela não te for orgulhosa, ela for humilde, ela vai falar, putz, tô quebrado, o que eu fiz de errado? E se ela não é orgulhosa, fala, pô, eu não sei exatamente o que eu fiz de errado. Ela vai procurar ajuda. Ela vai procurar conhecimento, ela vai procurar uma consultoria, ela vai poder pegar tudo aquilo e falar, nunca mais eu vou cometer esse erro. Olha que interessante isso, nunca mais. Tem um ensinamento judaico que eu gosto muito, que diz o seguinte, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É uma maneira de você começar a se organizar mentalmente, diminuir a ansiedade e começar a consertar a sua vida. Então imagina o seguinte, Michel, sua vida tá uma bagunça, financeiro, relacionamento, todos os sentidos. Aí você vai chegar na sua casa hoje, você vai escolher o menor cômodo mais fácil. Pode ser seu quarto, pode ser o banheiro, mais fácil. Você vai andar por ele e vai falar assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então se tiver um travesseiro rasgado, você vai lá e troca. Se tiver você vai lá tiver uma parede, você vai lá e pinta. Quando terminar aquele cômodo e você olhar para ele e falar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aquilo, o seu cérebro generaliza as coisas. Você vai falar para você mesmo, caraca, eu consigo deixar as coisas em ordem. Agora eu vou para o outro cômodo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí você deixa organizado. Quando vai ver, seu apartamento, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí você vai pegar, cara, o que é... Por onde eu começo agora? Agora eu começo a organizar minhas finanças. Eu nem sei o que eu tô devendo. Então vamos lá. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você começa a selecionar ali, deixar tudo organizadinho. Você começa, eu vou pagar isso, tal data, vou negociar tal coisa. Chega pro seu casamento, nada quebrado, nada faltando, nada... O que tá faltando? Nossa, eu moro junto, mas eu não sou casado ainda. Nada faltando. Você vai lá, deixa eu regularizar isso. Sim. Cara, você vai organizando. O que é isso? É uma estratégia mental para trazer equilíbrio emocional. Isso é inteligência emocional, equilíbrio. Porque quando você está na confusão, você está ansioso, você está desesperado.
Mas quando você vai provando para você mesmo, através de uma estratégia de comunicação, e você entrando em ação, que você pode ir organizando pequenas coisas e você vai ampliando, você fala, eu consigo deixar nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando você segue esses pequenos princípios de organização mental, tua vida vai melhorando. Falar algo para você. Sabe quantas vezes aparece a palavra fé na Bíblia, sim ou não? Não tenho nem ideia. 248 vezes aparece a palavra fé. E você sabe o significado completo da palavra fé? Qual que é o seu entendimento de fé? Fé, eu acho assim, por ser um cristão, eu acho que é aquilo que você almeja muito e você fica desejando até que você alcance. Fé é uma convicção de Uma coisas convicção, que ainda não se Isso realizaram. não é nem biblicamente ou religioso falando. É uma coisa que você quer conquistar. Você tem fé que você vai conquistar aquilo. Tem gente que tem fé que vai ganhar na Mega Sena. E vai forçando. Aquilo é uma coisa que você vai forçando todo dia. É um tipo de fé, correto? Deixa eu te dar uma explicação ampla da fé. A palavra fé, como está na Bíblia, se você pegar a raiz da palavra e ampliar, ela tem a ver muito com obediência. Interessante isso. Legal. Fé tem a ver com obediência. Então, quando fala que Abraão é o pai da fé, você está dizendo automaticamente que ele é o pai da obediência. Olha que interessante. Por isso que quando Deus pediu para levar o filho, ele foi levar. Obediente. Porque ele é obediente a princípios. Quando se trata de inteligência emocional, quando se trata da nossa vida, nós precisamos de princípios que governam a nossa mente, governam a nossa vida. Valores. E se você tem fé, obediência aos princípios, a sua vida vai evoluir. Vai evoluindo. Olha que interessante isso. Então, a inteligência emocional que eu trago aqui é uma pessoa criar uma estratégia de comunicação. Essa estratégia de comunicação tem princípios e ela passa a cumprir aqueles princípios. E aquilo vai funcionando na vida dela. Interessantíssimo isso. Então, a fé tem a ver com obediência. Não tem a ver com uma fé cega. Tem a ver com uma fé baseada em princípios. Aquilo que eu domino. Então, a inteligência emocional tem a ver de você entender os princípios que possam fazer você pensar, sentir e se comportar melhor. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que determina os meus resultados de vida. Então, quando eu corrijo os princípios do meu pensamento, eu automaticamente, naturalmente, eu vou corrigir os princípios, a formatação dos meus sentimentos, das minhas emoções. E eu corrijo o quê? O meu comportamento. E aos poucos eu vou alterando o meu resultado. Cara, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então, de uma pessoa extraordinária que está tendo grandes resultados hoje, para uma pessoa que ontem não tinha, o que mudou dentro dela foram estratégias de comunicação com o pensamento dela. Ela colocou princípios. Então, o que eu trouxe aqui para você? Eu falar assim, olha, não tem significado nenhum. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, não precisa sofrer à toa. É você que está criando esse sofrimento. Eu falo isso sempre pra minha esposa. Olha aqui. Nossa, era demais com isso aí. Sofre muito antecipadamente, sabe? Falou, vamos dar um jeito. Calma. E ela é muito ansiosa. Eu sou, mas ela é implacável. Tudo. Ah, tem uma conta que vai vencer daqui 20 dias. Ai, meu Deus. Falei, calma. Vamos pagar, né? Vai conseguir pagar, dá um jeito. Você viu hoje aqui que eu tô falando? Graças a Deus a gente conseguiu. Graças a Deus. Era o limite. E a gente conseguiu. E ela toda ontem, meu Deus. Calma, a gente vai conseguir. É interessante isso. Em casa eu sou mais consciente nessa parte. Então, inteligência emocional é essa parte. E o que acontece? Às vezes a pessoa está muito viciada em determinados tipos de pensamento, sentimento, comportamento. Você sabe que emoção vicia? Emoção? Emoção sim. vicia. Então, de repente, a pessoa está acostumada com a adrenalina. Você já percebeu que tem pessoas que deixam tudo para última hora? Eu.
É emoção ou é preguiça? Não, é uma emoção. E ela é boa na última hora, ela é uma pessoa que ela funciona bem. É, Às vezes você vai perguntar quais são as suas grandes realizações, são da última hora. exatamente. Porque ela tá viciada naquele tipo de emoção. Então, É viciada ou ela é treinada pra saber fazer aquela coisa na hora certa? não, ela é viciada Viciada na emoção. Ela é viciada naquela É emoção. preocupante. Toda emoção gera moléculas de emoção. E essas moléculas de emoção viciam. Pode ser a emoção que for. Tristeza. Tem pessoas que é viciada na Sim. tristeza. Tem pessoas que são viciadas em tristeza. Caramba. Ela é viciada, ela precisa sentir aquilo. É como se fosse uma droga. Ela sabe que aquilo é ruim e tal, mas ela precisa. Ela tem um problema para cada solução que você trouxer. Por quê? Porque ela tá mergulhada, ela tem o vício da tristeza. Isso. Ela tem o vício da tristeza. O outro tem o vício da alegria. Tem hora que não precisa ser. O outro tem o vício, e o deixar pra última hora, às vezes, é um vício em adrenalina. Tem pessoas que são viciadas em adrenalina. Cara, tem pessoa que precisa pegar o carro e ir a tantos por hora, ou tem pessoas que precisam ter a sensação que estão fazendo algo que é contra a lei ou escondido, porque ela é viciada naquela sensação. Uhum. E quando ela não tem clareza daquilo, ela começa a justificar e continuar naquele comportamento. Por isso que a inteligência emocional, ela é um poder, ela é um poder de destravar, de falar assim, eu não sou obrigado a ser a pessoa que eu sempre fui. Eu não sou obrigado a responder do jeito que eu sempre respondi. Eu posso ser situacional. Nessa situação, tá pedindo determinado comportamento, pensamento, eu posso ser. Porque senão a pessoa ela fica presa. Quando eu falo pra você que ó, tem determinado tipo de personalidade assim, assado, quando você tem inteligência emocional, você não fica mais preso nessas características. Você pode ser aquilo que você quiser. Você não precisa ficar mais preso. Mas quando eu não tenho esse conhecimento, eu fico preso. E é tão interessante isso que o ambiente ele tem gatilhos para disparar isso. Todo ambiente tem gatilho, por isso que a gente falou do ambiente. Então vamos imaginar que na sua casa você seja o engraçado da casa. Você é o cara das piadas, você é o cara... Aí tá tendo um almoço de domingo lá. Tá todo mundo esperando você, porque, puta, quando o cara chega, o ambiente muda. Pior que é assim mesmo. Aí você chega lá, mas naquele dia você não tá nem tão legal. afim. Só que o que você faz? Você conta umas piadas. Por quê? Porque todo o ambiente carrega uma reputação. E Exato. você se torna refém de cumprir aquela reputação. Uhum. Aí você vai lá na sua casa, aí você sai com a sua mulher, você tem a reputação com a sua mulher de galã. Aí você quer sair bonitão, aí você faz um charme pra ver se provoca um ciúme. Por quê? Você quer cumprir aquela reputação que ela mesmo te jogou. Sim. E aí, quando você tá em outro lugar, você quer cumprir outra reputação. E por isso que o ambiente é tão importante, porque o ambiente, olha que louco isso, ele vai gerar, irmão, uma reputação que você vai ser obrigado a cumprir. Então, que tipo de livro, pessoas, ambientes você quer estar que vão te gerar determinados tipos de reputação? Tem ambiente que tem pessoas que têm toque. Sabe o que é toque? Uhum. Toque é transtorno opositor compulsivo. Essa aqui é uma brincadeira que eu faço. Tem pessoas que elas são do contra, ela questiona tudo. Você traz algo pra ela, ela questiona. Você traz outro algo pra ela, ela questiona aquilo também. Ela tem um toque, transtorno opositor compulsivo. Ela quer ser opositor, ela quer ser contrária a tudo. E o que acontece? Se você tá num ambiente desse, você se torna. O ambiente te cria, irmão. Escuta uma coisa na tua cabeça. O ambiente, você não consegue, a força do ambiente, ela é esmagadora. Então, para te ajudar nesse processo que parece que é simples, eu devo pensar assim, eu devo pensar assado. Não é tão simples assim. Mas quem vai tornar isso mais fácil? Os ambientes que você frequenta. Por exemplo, você é cristão, você frequenta determinada religião. Um exemplo, você está lá todo final de semana, 1, 2 vezes por semana. Aquele ambiente, ele te passa determinado tipo de informação e ele faz você se comportar de tal maneira. Vai ser mais fácil você ter certos tipos de comportamento ali. Procurar ser mais honesto, procurar ser mais respeitador, etc e tal. Só que se você sai de lá e vai para outro ambiente que é contrário daquilo, você vai se tornar um mais ou menos. Você acende a vela de um lado e acende a vela do outro. E aí você fica sempre nesse jogo. Porque o outro ambiente carrega outros tipos de coisa. Para com isso aí, bicho. Para, esse negócio de igreja lá, aquele pastor lá, você viu o carro dele? Vai. Não, você tá dando dízimo lá, viu aquele... Para com isso, não é bem assim, não. E o cara tá... Ou senão não fala nada, mas você vê pelos exemplos. O cara fala assim, olha lá. Cara, hein? Olha que bonita aquela lá. E você tá ali no meio, para manter uma conexão com o pessoal, você cede aquilo e você começa a se comportar.
E aí, olha que interessante, você tá acendendo uma vela para cada lado. Mas isso é ruim? Isso é ruim. Mas assim, não Muito basta ruim. o fato de você ser uma pessoa muito boa, só que você... Não é que você seja um ator e seja um personagem, mas você se dá bem com todos os ambientes. Isso é ruim ser assim? É ruim. Porque eu sou mesmo. Quando é pra ser sério... Se você se dá bem em ambientes contraditórios, você Contraditório tem seria o uma quê? patologia. O que seria contraditórios? Que Por seria exemplo, um ambiente ruim? Você tá num ambiente que prega determinados tipos de coisa. E Você tá numa tudo igreja, bem. depois você vai pra uma zona, é isso? Se tá tudo bem, tá na igreja ali, uhul, que legal, Sim. tomar, tal. Aí, de repente, você tá na zona. Entendi. Pô, que legal, isso aí, essa cachaça aí, legal, tal, aquela... Cara, não faz sentido, é contraditório. Você tem alguma Sim. questão que precisa ser tratada. Água e óleo não se misturam, Mas e o irmão. fato de você estar, mas meio que por pressão? Você tá lá porque alguém convidou você não numa zona, mas numa festa. Você tá ali, mas, pô, não devia estar aqui, sabe? Às vezes eu tô assim. Na Mas igreja você- é um lugar que eu tô muito bem. As pessoas querem bem em você. Só que às vezes você vai pra um lugar que você não tá legal. Pô, mas tô aqui porque a galera tá aqui. Mas que galera é essa que tá aí? Porque você tem... Eu tenho um amigo da igreja, tenho amigo da noite, que eu sou cantor, que eu falei pra você. Certo. Eu tenho um amigo do futebol. Então, cada galera tem uma Ah, mas personalidade. você tá ali pra jogar futebol. Sim, Você jogou futebol, vai embora. acabou. Não Só tem... que ali é palavrão, rolando sorte. Não, mas você tá jogando futebol. Vai tá ali. Atleta, Eu acho estranho isso aí, atleta porque de Cristo. eu acho que assim, o fato de você ser uma pessoa flexível com as outras Não é categorias... flexível isso. Não é Não é flexibilidade? ser flexível. Você tá correspondendo a uma criança ferida dentro de você. Você tem necessidade de ser querido. Entendi. Você tem necessidade de ser amado. Eu gosto de, tipo assim, né? Eu sou meio... Olha que interessante. Você tem Você necessidade... pegou um ponto certo, porque eu Você gosto tem de ser o, necessidade de tipo, o ser amado. centro das atenções. Você- Mas é não uma que eu sou patologia. metido. Não, é uma Eu gosto de patologia. ser legal com todo mundo. Ah, Por exemplo, eu saio com você, você tem uma profissão. Ou o cara é psicólogo fudido, o cara é mestre. Tem um outro amigo meu, psicólogo também. ó, Eu gosto de subir a moral de todo mundo. vou falar uma coisa pra você. Vamos pegar um líder. Um líder que tem por objetivo ser amado, ele é um líder que já fracassou. Uhum. Você não vai agradar todo mundo. Ah, isso é verdade. Você não vai agradar. E se Isso pode eu ser sei, uma coisa. Olha aqui, deixa eu falar algo pra você. Você é um cara fenomenal. Tô conversando. Você é um cara apaixonante. Tô conversando com você aqui. Dá pra ver que você é um cara espetacular. Você tem carisma. Eu tô falando de verdade isso pra Sim. você aqui. Não tão. Isso eu concordo, Tô porque falando eu de- sei que eu tenho. É uma coisa que eu falo, eu sou Você é um assim. cara espetacular. Então, se perguntar assim pra mim, Regis, como é que eu faço esse cara espetacular que já chegou a lugares grandiosos, porque você já chegou a lugares grandiosos, você já ganhou prêmios, você já etc. Mas eu quero mais, e é legítimo você querer mais. Como que eu faço? Quando você falar assim, eu não preciso agradar todo mundo. Eu posso ser eu. Eu não preciso agradar todo mundo. Faz mal psicologicamente ter a necessidade de agradar os outros. É ruim psicologicamente querer agradar os outros o tempo todo. Eu sou assim. É ruim querer agradar. Se você chega aqui pra mim e você fala assim, Regis, você faz coaching? Faço coaching. Cara, mas o coach estão falando mal, etc. Meu irmão, se estão falando mal, estão falando besteira, estão falando merda. Que parte do coaching que você não gosta? Porque Harvard ensina coaching. FGV ensina coach. As grandes empresas do mundo trabalham com coach. Qual que é a parte da metodologia? Será que você não está fazendo confusão? Porque isso é posicionamento. É você falar assim. É você... se você se coloca... Irmão, você é gigante. Eu tô olhando para você aqui. Você é um dos caras mais carismáticos que eu já conheci. Você tem facilidade com a câmera, você fala, você tem poder de presença, né? Que nós chamamos, poder de presença, tem carisma. A hora que você falar, foda-se, eu não vou agradar todo mundo, não é uma... vou te dar um exemplo aqui. Nós temos como presidente hoje Luiz Inácio Lula da Silva. Ele agrada a todo mundo? Não. Não, ele não agrada a todo mundo. Não agrada a todo mundo. Eu não votei nele, você votou? Não. Mas não tô aqui pra discutir Sim. política, tá bom? Aí nós tínhamos outro presidente, Bolsonaro. Ele agradava a todo mundo? Não também. Mas ele era muito amado, né, cara? Era ou não era? Era. Tinha gente que dava vida por Mas ele. pro Lula também, né? Né? E tem gente que dá vida por Lula. Sabe por quê? Porque ambos se posicionaram. E você se posicionar não tem como. Quando você se posicionar, acabou. Quando você falar assim, cara,
Tô jogando bola aqui, saiu alguma coisa, irmão, eu não vou ficar aqui porque eu não tô tomando cerveja, esses certos tipos de papo, etc, que eu não vou ficar, mas eu considero vocês pra caramba, em outro ambiente a gente troca ideia. Vai ter gente que vai falar, puta, esse cara não sei o que tem. Chato pra Só que caramba. se você tá preocupado com isso, você tá limitando a tua explosão, irmão. E eu me limito, porque Você tá- assim, não eu sou o cara que isso. gosta de agradar todo mundo e Ó. fico triste se eu não conseguir agradar você. Eu posso falar uma coisa aqui? Você foi falar aqui, você foi falar, olha, antigamente eu não gostava muito de sertanejo, mas aí eu fui conhecendo sertanejo. Aí eu falei pra você, cara, eu adoro sertanejo, fui criado lá. Irmão, sertanejo é tua praia, eu amo sertanejo. Entende? É você se posicionar, eu amo sertanejo. Falei, eu amo sertanejo. Ah, mas eu acho que tem música assim, cara, é sua opinião. Sou obrigado a gostar do que você gosta. Sim. Eu amo sertanejo, o cara canta demais, etc. Quando você traz isso, velho, cara, porque o seu poder é gigante. Quando você se libertar do que. Quando você fala assim, desculpa o palavrão, foda-se o que aquele cara tá pensando. Foda-se. Eu vou falar o que eu sinto no meu coração, cara. Eu vou falar o que eu sinto. Não pra ser desrespeitoso. Eu não vou ser não educado, mas eu não vou deixar de falar o que é importante pra mim. O cara fala que então, e o coach? Cara, pra mim, coach é foda, é maravilhoso. Tem alguma coisa contra? O que você tem? Você já fez algum curso que não foi bom? Você já fez algum... Então você fala Um mal... trauma, né? Você fala mal do instituto lá que foi, você fala mal do profissional, mas eu não vou aceitar você falar mal da metodologia. Você tá falando besteira. Cara, olha aqui. Ó, que libertador. Eu caguei. Não, sabe o que eu falei pra você? Cara, Caguei pra você. não tô aqui pra te agradar. Tô aqui pra falar o que você quer ouvir. Sim. Mas vamos trocar uma ideia. Aí você fala do sertanejo, cara, eu amo sertanejo. E aí, Ré, você gosta de sertanejo? Vamos pôr que eu gosto, né? Mas vamos pôr que eu falo assim, gosto mais de MPB. Ela fala, cara, não, eu amo sertanejo. Pra mim, MPB, o que você conhece? Nada. É igual tem pessoas que vão conversar no ramo de... Cara, é muito louco isso. Vão conversar no ramo de treinamento e eles falam assim, cara, e você já leu tal livro? Aí você fala pra pessoa, cara, esse livro eu não li, não. Se não leu tal livro, a pessoa vai com isso. Meu, eu sou obrigado a ler todos os livros. Eu não li esse livro como não li esse, não E li... a gente discute muito isso aqui. E não li outros trocentos, e não vou ler. Não vou ler. Agora que você falou desse jeito, agora que eu não leio essa porra. Agora que eu não vou ler mesmo essa merda. Olha que legal isso. A gente fala aqui porque às vezes você tá cantando, a turma pede uma música que você não sabe. Eu não sei. Eu não sei. Como você não sabe? Cara. Eu não... Ixi, eu já falei muito isso aí. Eu não sei. Eu não sou um pendrive. Cara, eu adoro. Nossa, você pega esses... Eu falei isso, é libertador, mano. Isso é inteligência emocional. Você pega o Leonardo, eu adoro o Leonardo. Ele tem aquele jeitão dele lá. É dele, É né? a personalidade. Tem gente que ama, tem gente que não gosta. Você pega o Bruno lá, com aquele jeitão, que às vezes até passa por cima do Marrone, mas é o jeitão do cara. É o que é. O Zé Rico. Você acha que o Zé Rico que... eu escutava muito o Zé Rico, né? No meu ex-sogro. Você acha que o Zé Rico, com aquele jeitão dele, ele tinha consultoria de moda, ele vestia aquilo lá na cabeça dele. Tava... E, cara, ele chegava no lugar, por que todo mundo respeitava? Lógico que ele cantava muito, mas que eu via nele, eu particularmente, isso eu respeito muito, cara. Eu vi amor, o cara tava de verdade ali, né, cara? Era um negócio assim que você respeitava aquilo, fala, caraca, né? E o cara era uma figuraça, Ele né? é. Uma figuraça. Isso é inteligência emocional. Olha que libertador. Não tem uma pessoa que você fala na música, qualquer ritmo que não conhece o Zé. É, não é? Isso. Roqueiro, pagodeiro, todo mundo vai conhecer. Isso é inteligência emocional. Quando eu gosto de usar todos os temas, aí tem gente que gosta, tem gente que gosta. Quando o Bolsonaro foi lá no Jornal Nacional e ele começou a responder à altura as perguntas, fez algumas provocações e o pessoal achou que ele ia se adequar à Globo. Sabe o que ele mostrou ali? Inteligência emocional. Eu não tô aqui pra falar o que você quer ouvir. Uhum. Eu vou falar Exatamente. a verdade. E nisso ali ele pegou várias pessoas, né? O Bonner foi falar do secretário, ele falou, mas não está até no seu casamento, você viu? Você separou. E, nossa, ele sai fora do negócio, né? Aí, olha que louco isso. E, cara, isso é inteligência emocional. Você saber que você não vai agradar todo mundo e tá tudo bem. Só que no lance, por exemplo, de você se tornar uma pessoa referência, isso é tão importante porque quando você tem a capacidade de desagradar, quer dizer que você tem a capacidade de agradar Muito mais. Uma coisa é as pessoas gostarem de você. Outra coisa é as pessoas estarem dispostas a travar uma guerra por você. São coisas completamente diferentes. Antes você ter
um grupo de 10 pessoas, 5 que travam uma guerra por você e 5 que não gostam, do que você ter 10 que apenas gostam de você. Exatamente. Você tem que ter aquele cara que fala, uau, é disso, caraca, era isso. Só que quando você atingir o coração de um cara dessa maneira, vai ter um outro que tá falando assim, que vai ter o transtorno de opositor compulsivo. Que é o toque. Eu não gosto eu não gosto disso. O que você vai estar falando pra esse cara? Cara, cada um gosta. Você acha que eu sou ingênuo de achar que eu vou agradar a todo mundo? Nem Jesus agradou, vou ser ingênuo que eu vou conseguir conectar todos. Só que quando você perde o medo... E isso é tão libertador, cara, sai uma geladeira das suas costas. E você vai ter um grupo, Michelzão, que vai amar você, cara. Mas vai amar de tal forma que, sabe aquele grupo que falar, enquanto esse cara não se tornar gigante, eu não solto esse cara. Já não é um cara que gosta. É um cara que tá disposto a bater de porta em porta, um cara que tá disposto a brigar, a te divulgar, um cara que tá disposto a lutar por você. Porque seu posicionamento é tão forte que ele fala assim, cara, esse é o cara, é o posicionamento do guerreiro, né? Chama arquétipo do guerreiro. Ou você pode classificar como Jung classifica do super-herói. É o cara que tem um posicionamento claro, firme, mesmo que se levante um inimigo contra ele. E fala, uau, é esse cara. Só que quando você tiver um cara que fala assim, uau, é esse, pode ter certeza, tem um que tá torcendo o nariz pra você. Com certeza. E o dia que você fala assim, tô cagando pra esse cara, velho. Olha que legal, isso é inteligência emocional. Por que uma mulher se perde no casamento? Porque, lógico que você tem que respeitar o marido tem que respeitar a mulher, mas às vezes a pessoa se anula pra viver a vida do outro. Aí, o que acontece? O aluno que não explode, muito por culpa dos professores, porque não deixa aquele aluno colocar o ponto de vista dele, não deixa ele ser questionador, não deixa. Então ele tem que seguir aquela doutrininha. Então aquele cara, ele vai... Aí ele se encolhe, né? Ele vai se encolhendo. E aí nós vamos aprendendo a se encolher na vida. E isso não é inteligência emocional. Abaixar a cabeça, querer agradar todo mundo, não é inteligência emocional. Pelo contrário. Isso gera, cara, muitas coisas ruins mentalmente falando. Psicologicamente falando, isso é pesado. Quando você se liberta disso, velho, que você fala assim, caraca, velho, Michel, cara, é demais. Imagino. Isso. É demais. Você tirou uma geladeira, tipo assim, é muito gostoso. Quando você fala assim, cara, não tô aqui não vou falar o que você quer ouvir. Tá é certo. Isso. Top, hein? Fechou. Então não vou. Agora, e você se coloca, é muito legal. Então, nós gostamos de pessoas de personalidade. Nós gostamos. Nós votamos em Bolsonaro, outros votam em outros. As pessoas gostam de gente de personalidade. Nós seguimos cantores assim. Pega essas bandas de rock, os caras quebram. Nós gostamos de gente assim. Cara, é sensacional isso. Nós gostamos disso. Porque quando o cara abraça uma causa e ele não tem medo de abraçar. O politicamente correto parece um jeito legal de levar as coisas, né? Mas eu vou falar, cara, ele não é muito saudável emocionalmente, não. Ele não não tem como tudo tá certo. Não tem como tudo tá certo. Então eu tô aqui, de repente eu vou querer agradar todo mundo. Eu não posso agradar todo mundo. Se ensinar sexualidade na escola e falar que tá certo, cara, eu vou falar pra você que a minha posição é completamente ao contrário disso. Se você mostrar um livrinho na escola com relacionamentos ali homossexuais e falar pra criança que tá ensinando ela, eu sou contrário a isso. E talvez você tá me odiando de escutar isso agora. Mas, cara, é a maneira que eu penso. E eu vou me colocar nisso. Eu acho que... Eu vou levantar pessoas a favor e fazer o Tem que se contra. impor, tem que falar a sua opinião também. Pronto. E hoje tudo é racismo, tudo, você não sei o quê. Sim. Meu, é minha opinião, cara. É minha opinião. Se não é a sua, tudo bem. Aí, tá uma ditadura da opinião. cara. E você sabe que a política dividiu muito as pessoas. Sim. Eu perdi muitos amigos por disso. Familiares que não falam comigo hoje por causa disso aí. Porque essa votação que teve em 2018 pra cá foi um divisor de água. Muita gente começou a aprender política disso. E outra, que a informação começou a ficar bem mais rápida. Mas, foi um divisor de água. E hoje, eu posso falar pra você, tem muita gente que eu não sou muito fã por causa disso. Porque tem um pensamento totalmente diferente do meu. Mas a opinião dela, tudo bem, mas aí chega a ser muito chato, porque ela fala umas asneiras que não tá no contexto de um cidadão comum. E aí você não vai passar pano?
não vou passar pano. Eu falei, não concordo. E olha que interessante isso. Você, não sei se pode adiantar aqui, da sua carreira, posso? Pode. Já falo pra todo mundo. Você já fala pra todo mundo. Você vai sair vereador. Vou. Eu não sei que partido você vai sair. Mas eu falei o que eu penso. Agora, sabe? Falou certo. Isso é libertador. É sim. Isso é libertador. Cara, eu falei o que eu penso. Ponto. Eu não sei. De repente você quer trocar uma ideia sobre isso. Eu vou respeitar se você tem uma opinião Acho diferente. que eu vou fazer uma consulta depois. Porque já teve. Agora. Aqui já tava tendo uma já. Olha muita que coisa. Agora, em cima do muro que não dá pra ficar. A pior coisa emocionalmente é o em cima do muro. Se assume. Falando de casamento, cara, falando de relacionamento, trazendo a questão emocional de relacionamento, se assumir é algo muito importante. Eu tava conversando com uma pessoa que eu falei assim, cara, por que você não consegue ser fiel? Você tá sendo pior que uma prostituta, cara. Você tá sendo pior que uma prostituta. Sabe por quê? Porque a prostituta, ela joga limpo. Ela pode sair com 10 caras num dia. Ela jogou limpo. Olha, eu faço isso, cobro X, meu corpo é esse, você quer? Certo. Fechou. Exatamente. Ela joga limpo. Agora você tá sendo um vagabundo de tirar uma mulher da casa dos pais dela, contar uma historinha furada pra ficar traindo. Seja homem, meu irmão. Quer ir por aí, por fora? Fica solteiro e vai. Ninguém vai te cobrar por isso. Exatamente. Agora, assuma o que você quer. Não conta histórias pros outros. E a mulher, a mesma coisa. Então, quando o cara encara dessa maneira, o que ele tá fazendo? É um enfrentamento. Ele tá se enfrentando. Fala, caraca, é isso mesmo, bicho. Eu tô contando história. Eu sou bom mesmo nisso. Eu quero ter uma mulher. É essa a verdade? Então fica solteiro. Vai solteiro. Vai solteiro. Ou será que você não tá solteiro porque você é fraquinho? Se você ficar solteiro, você não vai ter, Conseguir né? mais. Né? Você não vai conseguir mais. Então se assume. Olha que interessante. Quando a gente fala a verdade pra nós mesmos, quando nós não passamos panos nem pra nós, fazemos esse enfrentamento, é libertador. Você vai falando, putz, cara. Que legal, né? É muito assunto, né? Tem que fazer a parte 2 disso aqui, porque... Tem que fazer Viu, a gente tava parte comentando sobre o assunto de um treinamento Fênix. O que seria esse treinamento Fênix? Cara, o que é o treinamento Já Fênix? chegou a comentar alguma coisa disso? Não. Não? O que é o treinamento Fênix? Treinamento Fênix, quando eu... Lembra que eu falei pra você que eu já tinha conhecido psicologia e tal, mas ainda tava vivendo uma vida bem de merda, fazendo bastante coisa errada. E eu conheci um treinamento que me convidaram, aí orgulhoso, não queria ir, era um final de semana. Imersivo. E esse final de semana transformou minha vida, muito baseado em PNL. E quando eu conheci aquilo, eu falei, eu vou aplicar isso. Eu fui, aprendi com o meu treinamento, as bases, coloquei a minha cara, coloquei outras ferramentas e criei o treinamento Fênix. O que é o treinamento Fênix? Ele é um treinamento que é um final de semana que você coloca uma pessoa lá e você faz uma transformação nela. O que acontece? Quem já atendeu em consultório pode entender o que eu vou falar agora. Você coloca uma pessoa para passar com você 1 hora. Quando ela volta na outra semana, você demorou 1 hora ali para desprender a pessoa, para construir um rapport, uma conexão com a pessoa. Aí quando ela tá se soltando, acabou. Só volta daqui 15 dias, 1 semana. Quando ela já volta, não é igual na primeira sessão, mas também ela já não volta no nível de profundidade que vocês pararam. Ela já volta ainda com o persona se protegendo. Uhum. Por que uma imersão é interessante? Porque eu coloco você num hotel que você não pode sair desde sexta-feira até domingo e a gente vai aprofundando isso. E aí consegue processos de transformação incrível, cara. É surreal. É algo magnífico. Porque a gente consegue fazer processos muito intensos. Por quê? Porque já deu tempo da minha persona que me protege dar uma relaxada, a sua também. A gente se conecta e começa a aprofundar. E de lá eu já peguei pessoas no treinamento Fênix, pessoas com questões de depressão, ansiedade, suicídio. Caramba. Pessoas destruídas de todas as maneiras, cara. De todas as maneiras. E a pessoa sai de lá transformada. Ela sai de lá, acabou? Não, ela pode continuar um processo dela com um terapeuta, não importa. Só que ela sai de lá com uma chave virada gigantesca, que só acontece lá, por quê? Porque lá é um ambiente construído por nós, controlado por nós, dentro de um hotel, e nós passamos esse período todo sem interferência. O treinamento Fênix é tão interessante que não é que você vai na sexta e volta no sábado. Não, você tem que dormir lá. Mas esse treinamento é seu. Esse treinamento é meu. É sua criação. Minha criação. Legal, pô. E é um final de semana, você vai ter em agosto agora.
25, 26, 27, se eu não estiver enganado. Você vai, entra na sexta-feira, esquece celular, esquece o mundo tudo lá fora, e nós vamos fazer um processo profundo. E, cara, qualquer pessoa que for ter uma transformação muito grande. Não importa se é mais racional, porque racional é uma capa também. Uhum. Não importa se é mais emocional, se é homem, se é mulher. Não importa. O processo de transformação é muito profundo. Cada palavra dita lá, cada processo, tudo é pensado. Da sexta-feira até o domingo. É como se fosse uma viagem que a pessoa fosse fazer. E é tudo muito programado. Já passou pelo treinamento Fênix. Eu não consigo fazer um cálculo agora ao certo, mas acho que mais de 10 mil pessoas já passaram. Caramba, que interessante. Bacana. 10 mil pessoas já passaram. Bom, aí você vai avisando nas redes sociais sua, né? Sim. Quando vai ter, preparamento. Se eu não estiver enganado, 25, 26 e 27. 7 de Agosto. Agosto é a próxima turma. É num resort em Itu. A pessoa vai, um hotel fazenda bem gostoso. E ela passa um final de semana lá. No Legal. valor da hospedagem, que é um valor promocional para nós fazermos pacote. É um valor promocional, já está tudo incluso. Que legal É um isso aí. presente que ela dá para ela. Ela se dá um presente de passar um final de semana para ela, para se aprofundar na sua inteligência emocional, tirar todo aquele lixo emocional que ela vem carregando, aquelas coisas psicossomáticas, e funciona muito, mas muito mesmo. Que nem eu sempre digo, né? Às vezes você faz uma massagem relaxante pra descontrair todos os músculos, toxina, e o cérebro da gente precisa fazer a mesma coisa também, né? Sim. Aquele HD vai ficando cheio, você precisa jogar aquela parte da lixeira pra algum lugar pra abrir espaço. E é o que você faz com as pessoas, é mais ou menos isso nesse curso. Michelzão, você vai fazer esse treinamento, você vai voltar falando, foi o melhor final de semana da minha vida. É uma frase... Mais falável. Quase um clichê. Um clichê. Por quê? Porque é meio que óbvio. A pessoa tá carregando um peso gigantesco e ali é como se tirasse aquele peso dela, como se fizesse uma limpeza. No meu Instagram tá lavagem cerebral. As pessoas falam, é uma lavagem cerebral. Cerebral e emocional. A lavagem. A gente pega toda aquela merda que tá ali, aquela coisa que não presta, aquele Joga lixo fora. emocional e joga fora. Então é sim uma lavagem cerebral. Quem falar que é uma lavagem cerebral, tá certo, viu? É uma lavagem É uma cerebral. lavagem cerebral. Ô, Regis, E emocional. fala pra mim, qual que é o seu legado pro mundo? O que você quer deixar pra humanidade, assim, uma mensagem ou o que seja? Cara, eu quero deixar uma mensagem de transformação. Do mesmo jeito que me tocou, quando eu estava contando um pouquinho da minha história aqui, eu não sabia o porquê, mas, por exemplo, eu estudei em classes que era especial. Na sua classe, por exemplo, quando você era pequenininho, estava aprendendo a ler e escrever, tinha o A, que era os top, né? Sim. O B, que era os Mas é hoje bom. mais ou menos isso aí. O C, que era os ali, O D, o D, o E, e tinha a minha classe, caramba. que era dos especiais ali. E é meio que eu me recusava a aprender. Eu não entendia o porquê. E o que me despertou foi o autoconhecimento. Então, talvez uma pessoa que está escutando aqui hoje, ela fala assim, eu não sei porquê minha vida não vai para frente em determinada área. Eu garanto. Você não consegue ter um bom fruto se você não trabalhar a raiz. E como isso fez para mim uma enorme diferença, o legado que eu quero deixar é que você pode fazer a sua vida ser muito melhor. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, você pode fazer a sua vida ser muito melhor. Você não é o que as pessoas falam de você, você não é o que aconteceu no seu passado. Você pode transformar isso. Por isso que eu sou um pouco averso por exemplo, se você pegar um livro das patologias, né, um DSM lá da psicologia ou da psiquiatria, que tem as doenças, você é ansioso, você é não sei o quê, você tem TDAH. Isso são rótulos. Você não é nada. Você pode estar passando por algum problema daquilo, mas você consegue dar a volta. E quando você rotula ou se rotula, você criou o quê? Uma prisão para você mesmo. Então, por isso que eu amo a programação neurolinguística, que era uma libertação dessa prisão. Por isso que eu estudei muito psicologia, para ter alguns pontos que eu concordo e ter outros que eu sou rebelde. Então, o DSM, para mim, ele mais rotula a pessoa e aprisiona do que cumpre a sua intenção positiva, que é direcionar um tratamento. Entendi. Ele poderia direcionar um tratamento sem aprisionar. Né? E a pessoa pode se libertar. A pessoa que está me ouvindo agora, ela pode se libertar de remédios.
ela pode se libertar de remédios. Talvez você ache que o remédio é a cura. Eu não sei se você sabe, mas um psicotrópico, ele tem cerca de 33% de eficácia. Eu não sei se você sabe, de chance de dar certo. É. E a pessoa acha que é a cura. Ela acha que vai ter mais poder do que um treinamento esse como o Fênix. Eu vou te dar uma outra explicação. Quando você libera as suas emoções, quando você libera as suas boas emoções naturalmente através de um processo, você vai condicionando o seu corpo a fazer isso de um modo saudável. Quando você faz isso artificialmente, você cria sérios danos para o seu corpo. Sérios danos. Ele não tem o aprendizado e fica uma ressaca gravíssima. Tanto é, se você pegar uma pessoa que toma remédio há muito tempo, ela tá parecendo um zumbi daqui a pouco. E tem como você gerar uma sensação muito boa, você se recuperar também psicologicamente das coisas e você viver bem sem precisar disso tudo. Por isso que esse trabalho é magnífico. Então, se tem um legado que eu quero deixar a pessoa pode sim viver de maneira extraordinária, não importa o que aconteceu com ela. Que maravilha, hein? Muito bom. Que papo cabeça. Que nem eu falei, é um papo para você ficar falando horas e horas. Vamos fazer a parte 2, que é muito bom. Interessantíssimo. Isso trouxe para mim muita coisa. Eu me identifiquei com muitas coisas que você falou aí. Não só comigo, com pessoas que estão no meu convívio, porque eu tenho um pouco disso também. Reparar que aquela pessoa está com aquele probleminha, só que a gente não tem como se diz, a intenção de ajudar, porque a gente nem é profissional nessa área. Então a gente só vê, fala, nossa, essa aí está precisando de uma ajuda correta. Mas eu tenho um pouco dessa sensibilidade com pessoas, com o ser humano. Não sei se é de criança, adquiri com o tempo, se a música me trouxe isso, porque eu falei, além da gente ser cantor e ator, a gente é um pouco psicólogo também, a gente tá vendo o que tá acontecendo, então a gente acaba pegando isso aí pra gente. Então a gente sente o que tá acontecendo só de olhar a pessoa. E fico muito feliz que aprendi muito com você hoje, foi muito bom o papo, agradeço a presença sua aí, e fica convite pra próxima visita, fazer a parte 2 do Regis Rico. Parte 2. Parte 2. Eu que agradeço, Michel, você é um cara fantástico. Obrigado. Cara gigante aí, dá pra perceber isso. Gigantesco. Muito obrigado pelo espaço. Imagina, muito grato eu que agradeço. mesmo ao espaço aqui. Vai ser muito importante, tenho certeza aí, para minha carreira, para os meus objetivos. E com isso conseguir ajudar pessoas. Então, sou muito grato. Isso é o mais importante, ajudar as pessoas. Ajudar pessoas. Sou muito Esse é o grato lema. de estar aqui. Muito obrigado, viu, Obrigado irmão? a você. Parabéns. Tamo junto. Show de bola o papo. Obrigado, gente. Valeu. Então, é isso aí. Regis Rico. Prazer estar aqui com ele, foi muito legal o papo. Quem sabe a gente pode trazer na próxima oportunidade, porque o papo é longo, extenso, tem muita coisa para falar. Beleza, gente? Obrigado, fique com Deus e até a próxima.